eu comecei a ressignificar muita coisa nessa idade. E aí eu comecei a falar, pô, né, não é ter braço e perna ou não, não é subir ou descer escada, não é, Pedro, mas como que você faz tal coisa? É sobre conexões e legado. E aí eu falei, pô, ainda posso me conectar à vontade e ainda tenho toda a capacidade de deixar legado. Olá, está começando mais um episódio do Bate Ponto, o seu podcast sobre liderança e gestão de pessoas feito pela Solids. Eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing aqui na Solids e vou conduzir a nossa conversa hoje. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. É isso que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo relevante para você. A vida não é sobre esperar a tempestade passar, mas sobre aprender a dançar na chuva. Essa frase inspiradora de Vivian Green encaixa-se perfeitamente no episódio de hoje, viu? Em que vamos falar sobre superação, adaptação e principalmente protagonismo de vida. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Pedro Pimenta é CEO da Da Vinci Clinic, uma clínica que vem revolucionando o setor de reabilitação no Brasil. A trajetória do Pedro vocês vão conhecer e é incrível, porque após passar por um desafio imenso, quando teve que enfrentar a amputação de 4 membros devido à meningite, ele não apenas, gente, superou aí as adversidades, mas também transformou essa experiência em um propósito de vida. O Pedro fundou a Da Vinci Clinic, onde ele e a equipe dele trabalham para dar independência e qualidade de vida a outras pessoas que também passaram por situações semelhantes. Pedro, muito bem-vindo ao Bate Ponto. Prazer é todo meu, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês e que seja um papo muito produtivo para a gente e para todos que estão nos assistindo. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo inspirador, seja super bem-vinda novamente a nossa CEO, Mônica Hauck, que é uma referência quando a gente fala de liderança e inovação, e uma co-anfitriã que traz muitos insights legais. Bem-vinda de novo, Mônica. Obrigada, que delícia o papo hoje, hein? Hoje vai ser bom com essa história linda do Pedro. Quero ouvir a história, quero saber um pouco mais. E que case de sucesso, hein? Que case de, assim, quero falar de negócios também, porque eu tenho muito a aprender com o Pedro. Legal, a gente chegou animada aqui hoje de manhã, a gente estava tomando café, eu e a Mônica já, meu Deus, o papo de hoje promete, mas aqui, como a gente bate o ponto, a gente tem que começar, Pedro, com algumas perguntas aí para te conhecer melhor. Então, sabe aquele bate e volta, assim, rápido? Bate pronto. Isso, perguntas de bate-pronto, exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber de você, Pedro, uma música que não pode sair da sua playlist. São tantas. Eu diria que a música que eu mais escutei na minha vida é Something, dos Beatles. Essa seria a música que não sai da minha playlist. Um hobby. Um hobby? Eu sou um cara muito família. Eu gosto de sentar na mesa, dividir uma refeição com amigos, com família. Eu acho que esse é um grande hobby. Hobby mais físico mesmo, né, ali na acepção da palavra, acho que seria academia. Eu gosto. Nossa, hobby academia, a Mônica também tem hobby de É academia. viciante, né? Começou como obrigação, começou como É, castigo, como isso é obrigação, arrastado. e agora virou hobby. É isso aí. Legal demais. Uma inspiração para você, Pedro? Uma inspiração. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter visualmente, né, uma certa aspiração, né, de uma diversidade grande e tal, eu penso que a gente tira a inspiração de tudo e de todos o tempo inteiro, né? E não é o cara que é mais grave, que não é uma via de mão única, a inspiração, né? Então, eu acho que uma grande inspiração na minha vida é meu pai. É um cara de Minas aqui e que tem uma trajetória linda de vida e conseguiu passar isso para os filhos, né? Eu sou o mais novo ali de 2 irmãos, nós somos 3 irmãos e graças a Deus pudemos ter essa referência em casa, né? Que é um grande privilégio. Legal. Pedro, você tem algum talento escondido? Talento escondido? Olha,
eu acho que sim. Eu, antes de ter a meningite, a gente vai entrar nessa história, né, moleque? Mas eu tinha ali 17, 18 anos e tal, e desde pequeno eu mexia muito com computador, né? Eu nasci em 91, então, e eu tenho irmãos mais velhos, eu sou ali a raspa do tacho. Então, os meus irmãos, eles iam muito lá na Santa Ifigênia, lá em São Paulo, tal, aí a gente comprava lá, mexia, formatava. Era outra época, né, que a gente tinha que formatar toda hora e trocar a placa de vídeo. Hoje eu tenho um talento curioso que eu não mostro muito. Eu sou razoavelmente bom num joguinho, chama PUBG. E, e aí jogo lá com os amigos. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? Então o pessoal lá, a gente mantém contato, joga lá. Eu não fico fazendo live e tal, mas é um certo talento que o pessoal fala, caramba, cara, eu jogo com 2 canetinhas, né, no iPad. E aí a gente rapa geral lá. Talento escondido gamer, então. É só esse jogo. Eu não fiz. Especializado. Eu sou bem específico. Foco, né, Mônica? Tudo tem que ter foco. E quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Já tive várias, né? Acho que eu sou uma pessoa muito imaginativa, assim, eu gosto de fantasiar o futuro, né? Acho que sempre fui desde pequeno, então eu já me imaginei aí sendo várias coisas, né? Com aquele cérebro fértil da criança, né? Mas se fosse uma coisa, quando criança, é astronauta, como vários, né? Hoje em dia. Apesar que tem o estudo que diz que hoje tá mais youtuber do que astronauta, né? Eu não sei se isso é bom ou tal, acho que Com mais tem que ter mais prestígio. crianças que sonham ser astronautas, né? Legal, Pedro. Vamos lá. Você falou aí que a gente ia passar pela sua história e vamos dar esse contexto agora que a gente já bateu o ponto, já sabemos algumas coisas sobre você. Conta pra gente como que foi essa trajetória de enfrentar uma situação tão desafiadora e transformar isso não só num propósito, como num negócio. Principalmente ali mais perto, né, da sua juventude, né? Porque você era muito novo quando você teve a meningite. Como que foi isso aí? Vamos traçar essa linha do tempo desde o acontecido até hoje. Traçando rapidamente a linha do tempo, como eu falei, eu nasci ali em São Paulo, apesar da família inteira ser mineira, né? Meu pai é de Capelinha, norte de Minas, minha mãe é de São João del Rei, e meus irmãos são de BH. Mas aí eles foram aos 40 anos para São Paulo e foi lá que eu nasci e cresci. Então, é até um dilema do R que eu tenho, né? Que eu não sei se eu falo por quê, porque minha mãe puxa um sotaque de mineira fortíssimo e aí meus amigos falam sotaque de paulista, então eu sempre fui muito confuso nessa história. Eu tive uma infância muito bacana de prática de esporte, fiz tênis, judô, futebol, tudo que envolvia esporte eu ia lá e me inscrevia, né? E também cercado de amigos, de família, uma família muito bacana lá em casa. Meus pais estão aí juntos até hoje, pessoas exemplares. E quando eu estava ali nos 17 anos, eu estava fazendo cursinho, aí já 18, né? Cursinho, terminei o ensino médio. Meus irmãos me fizeram o favor de fazer, já eram graduados na época na USP, em engenharia, né? E meu pai fez engenharia na UFMG. Então, tinha assim, só tinha um caminho, né, lá em casa, e eu tava nessa. E aí eu acabei contraindo a meningite no dia 11 de setembro de 2009, né. Quando isso acontece, o mundo vira de ponta cabeça, eu sou hospitalizado, quando eu acordei do primeiro coma, de 6, 7 dias depois, eu já falei, eu preciso ir embora, que tem a FUVEST, né, tava aquela pressão. E aí o pessoal, não, você vai ficar aqui um bom tempo, né? Então isso você demora a digerir. Aí depois você vai entender que o preço para sair do hospital, eu fiquei quase 6 meses internado, né? Deitado. E o que eu mais queria era fazer um churrasco em casa, mas aí eu sabia que ia ter que ser amputado, né? Dos braços e das pernas, né? A meningite ali, uma infecção generalizada, o sangue vai fluindo para os órgãos, vai saindo das extremidades. Eu tive que tomar muita adrenalina, noradrenalina, doses cavalares, né?
Isso fez com que os vasos se fechassem, né, nas extremidades, né? Então, foi um caso de menos de 1% de chance de sobrevivência. Aí, o interessante é, olhando para trás, tudo faz sentido em transformar a adversidade, a dor, em um propósito de vida e até um propósito de negócio. Mas a gente que está ali não tem a mínima ideia. Você não está ali hospitalizado e falando, ó, isso aqui é necessário porque lá na frente, daqui 10 anos, eu vou abrir uma clínica, uma empresa. Não, a gente não pensa no futuro, né? Não tem nem humor para pensar no futuro, né? Esse tipo de coisa. Então, mas na verdade você está ali se cacifando, né? Então, eu acho que todo negócio tem um propósito. E não é porque talvez ele não tenha glamour que ele não tenha propósito. Porque negócio é resolver problema para os outros. Então, se você faz seu trabalho bem feito, não importa. Pode ser vendendo saco de trigo. Pô, você tá botando comida. A pessoa tem... Eu acredito muito nisso, né? Tá ali, girando ali o reloginho e tal, mas ele tá gerando valor para alguém. Isso é um propósito. Não precisa ter, talvez, o glamour, né? Mas se você tiver num negócio que realmente, explicitamente, ele tem um negócio, um propósito nobre, né? É muito bacana. Fica mais natural a gente acordar cedo e trabalhar, né? Então, uma coisa que eu acho que, em retrospectiva, que eu consegui fazer foi manter os meus sentidos apurados e abertos. Que às vezes você tá ali construindo coisa pro futuro que você não imagina porque você tá fechado, né? Você tá fechado ali em girar a manivela, né? E não tá percebendo que tem um monte de oportunidade de conexões, de aprendizados, que você vai juntar tudo aquilo e empacotar num negócio lá na frente, né? Então, ali eu tava, desde a minha reabilitação civil de base para eu criar esse conceito da Da Vinci lá na frente e tal. Então, acho que eu tava sempre com os sentidos apurados, né? Na minha reabilitação, que foi uma reabilitação muito difícil, eu passei por várias clínicas, em muito lugar não deu conta, não tinha YouTube, ele tá falando aí de 2010, né? Era o início dessa internet social, né? Dessa internet de criador de conteúdo, né? Então, essas referências que a gente tem hoje, muito fácil, né? Você entra no Instagram, no TikTok ali, você já acha um monte de referência, né? Você tem mais ou menos um caminho das pedras. Eu não tinha isso, mas eu tinha muito essa curiosidade, né? Então, concluindo aqui, talvez é difícil de responder uma pergunta, né, tão profunda como essa. Eu estava prestando atenção no negócio, nos defeitos, na minha própria reabilitação, sabe? Eu diria com sentidos apurados, né? A absorver o que está à nossa volta e não fechar os nossos sentidos, né? Isso é tão legal, né, Mônica? E em que momento, assim, porque você estava... O curso da vida estava caminhando para mais um engenheiro na família, certo? Com certeza. E que momento que deu esse clique, essa questão de não, eu sou um empreendedor? Teve algum momento eureka, assim, ou isso foi quase que uma consequência? Teve e só veio em 2020. Então, assim, acho que fica até um recado para o pessoal mais jovem, não tenha pressa de virar o Steve Jobs, né? Que hoje em dia... Calma, cara. Sabe? Às vezes o negócio vai virar quando você tem... Pô, você tá dos 40, dos 50, que ainda é jovem, que ainda você vai... É ali que você vai bombar no empreendedorismo e tudo bem, né? Porque no nosso caso é um caso muito interessante. Eu tava comentando isso até em off. Os meus pais vieram do interior, né? Meu pai é mais novo de 11 irmãos. Ele não herdou nada, né? A minha mãe também, vários irmãos e tudo. Então, na hora que eles se juntam para fazer esse projeto de vida, de cuidar dos filhos, né? E construir, né, alguma coisa, pô, era ali, Guerra Fria, aí míssil em Cuba, aí o Brasil saiu de ser uma roça para industrializar, e meu pai engenheiro pegou essa época, né? Mas segurança era uma multinacional e ponto, ou funcionário público, né? Que era muito assim. Empreendedorismo, não existia o termo empreendedor, isso foi muitos anos depois, a Endeavor colocou, principalmente a Endeavor e outros movimentos, não existia esse termo, e muito menos no Brasil falar que era empresária, é até um negócio esquisito, né? Então, como é que é para família de engenheiro? Imagina se você tem uma filha na década de 70 e fala, arrumei um namorado
que ele tem? Ele tem a empresinha dele. E o pai, né, naquela época, ele não é funcionário público, manda ele fazer um concurso, né? Então, eu acho que... Aí depois veio hiperinflação, década de 80, ou seja, eles foram forjados a buscar a segurança, né? E os meus irmãos, já eu com 10 anos, eles tinham 20 e 23 anos. Então já estava ali concluindo faculdade, né? Quando eu tinha 18, eles já estavam empregados. Então eles seguiram o caminho corporativo, né? Os dois. E até carreiras internacionais e tal. Então essa era muito a referência. Só que nos churrascos de domingo, lá, meus pais moram na mesma casa há 40 anos, é a casa que eu nasci. E no nosso quintal tem o Recanto Mineiro, que é uma placa lá de madeira, e aí você tem fogão a lenha, né? Tem quadros do Aleijadinho, é tudo de tijolinho. Então meus pais sempre tentaram preservar em São Paulo as raízes ali de Minas, né? Porque o mineiro, ele sai de Minas, mas Minas não sai dele, né? Não, sempre, nunca faltou. E então, assim, pra gente, a gente sempre teve essa referência, né? Só que nesses churrascos de domingo, os meus irmãos são pessoas extremamente criativas. Então, o que já teve de ideia de negócio ali, e a gente sempre teve esse lado de, sabe, de querer, mas agarrado muito à segurança, que também tudo bem, né? Eu estava lendo outro dia a notícia que hoje 1/3 dos funcionários da NVIDIA tem mais de 20 milhões de dólares de patrimônio. 1/3. Né, que começaram lá atrás, né? E aí, ou seja, pô, eles fizeram um caminho empreendedor dentro da empresa, alavancaram uma empresa lá, né? E beleza, né? Mas eu acho que eu acho que todo mundo lá tem esse perfil, mas eu não tenho perfil corporativo. Os outros dois têm, né? E quando eu fui reabilitar nos Estados Unidos, né, através da figura do vice-presidente da Hanger, a maior empresa de reabilitação do mundo, eles têm 900 clínicas nos Estados Unidos, 900 unidades, E o vice-presidente lá gostou de mim e falou, a gente não tem um case igual ao seu, de 4 amputações, e ele me viu num congresso, ele falou que viu fogo nos meus olhos, de querer sair da situação que eu tava, de todo mundo falando que eu precisava estar na cadeira de rodas pro resto da vida, que eu não ia andar, que o meu caso era muito extremo, porque eu perdi as 2 pernas acima dos joelhos e os 2 braços acima dos cotovelos. Então, as articulações todas do movimento, né, o joelho, que é a parte mais importante da perna ali, pra gente subir uma escada, por exemplo, né? Então, era um caso único e sem um case de sucesso na época, né? E eu acabei indo me reabilitar em Oklahoma, num lugar que reabilita principalmente veterano de guerra. E não existe mais esse treinamento hoje, porque foram cancelados na empresa, né? Sofrendo um cancelamento. Mas foi um treinamento muito bruto, eram só jovens e tal, era um negócio bem, bem tenso. E quando eu tava lá, né, eu comecei a entender alguns conceitos novos ali de reabilitação e tudo. E aí eu já trabalhava para essa empresa, porque eles me reabilitaram em 2011, começaram a me chamar para os Estados Unidos para congresso e falaram, muda logo para cá, faz faculdade aqui, enquanto você faz faculdade nós vamos abrir portas para você trabalha para a gente. Então eu trabalhei 10 anos para eles e quando eu graduei era corporativo mesmo, né? Porque durante a faculdade lá nos Estados Unidos é meio confuso, né? Que você não pode muito trabalhar, tal. Então eu ia muito em eventos, né? Em congressos, palestrava para investidores da empresa, eles tinham capital aberto. E quando eu me graduei, eu ganhei aquele notebook Dell quadradão, que tem aquela bolinha vermelha, que até hoje eles fabricam de mouse, né? Sabe aquela bolinha no meio da tecla ali? Crachá. E aquilo, eu me senti muito orgulhoso, né? Ele fala, caramba, poxa, agora eu, né, realizei um sonho meu, da minha família, me formei em economia, não em engenharia, então foi um meio sonho realizado, mas os pais ficaram felizes, então eu tive aí 10 anos de empresa, corporativo raiz 4 anos com eles, né? 2020 vem a pandemia, eu estava noivo da minha esposa, ela estava fazendo residência médica em Ribeirão Preto, namoro à distância, voltei à força ao Brasil, porque fechou a fronteira.
E nós fomos morar junto, ela finalizou a residência bem também naquele mês ali de março de 2020. E aí que eu saquei, que eu falei, caramba, corporativa, eu tô ali e tal, né, fazendo coisas que talvez eu não sou tão bom. Por exemplo, digitar, eu digito 10 vezes mais devagar, né, que a maioria das pessoas, o Excel, e eu vi essa oportunidade. Foram 10 anos após a meningite, após a perda de braços e pernas, após a alta do hospital, após uma reabilitação improvável que durou 2 anos de muito sofrimento, sangue e suor, para ficar 100% independente. Foi ali que uma pandemia fez eu voltar e abrir meus olhos, meus sentidos, ficarem mais apurados para falar, poxa, cabe um conceito diferente de reabilitação de amputados no Brasil. E aí eu já estava morando aqui, fazendo home office lá para fora, comecei a estruturar a empresa junto ao meu sócio, o Jairo, que me deu muita confiança nessa área, porque era um grande empresário do setor. E aí eu pedi demissão e fiquei. Minhas coisas ficaram todas lá, eu fiquei no Brasil. E tô aqui desde então. Que legal, Pedro. Tem tanta coisa pra gente explorar aí, né? Eu fui numa tacada só ali. Foi, mas a gente vai por partes aqui, porque tem muita coisa legal pra gente explorar. Acho que tem um ponto interessante que você traz, que é essa visão do sentimento ali da persona do seu negócio hoje, né? Você teve a visão, você vivenciou de fato as dores, as dificuldades, né, de ser uma pessoa em reabilitação. E você também teve referência, né? Porque pelo que eu entendi, o tratamento que você fez fora do Brasil, né, trouxe aí para você também um repertório e tudo mais, e é algo que a gente fala muito de negócios bem-sucedidos, né, Mônica? A gente entender a fundo qual é ali a perspectiva da pessoa que a gente está atendendo, do nosso cliente, no final das contas. E o que eu acho legal, Pedro, é que você conhece profundamente a dor do cliente, né? E isso acaba sendo um diferencial do negócio, certo? Com certeza. Porque uma coisa é uma empresa, às vezes é um engenheiro que ele fez, que não teve como passar pela experiência que você passou. Como que você encara essa situação, assim, esse diferencial competitivo de realmente poder sentir a dor do cliente? Como que isso impacta no seu negócio? Enorme. Então, pensando no diferencial competitivo da Vinci, está muito no modelo de negócio. A gente tem um modelo baseado numa reabilitação horizontal. Esse foi o grande diferencial. A reabilitação tradicional eu sou o expert e eu vou te ensinar, né? Então tem o fisioterapeuta, o protesista, e tá aqui sua prótese, eu vou te treinar e beleza. Lá nos Estados Unidos, o grande diferencial da minha reabilitação, depois de ter passado em várias clínicas, foi que eu fui treinar com outros amputados. Então a gente formou um band of brothers ali, né? Eu era o único civil, não único, 2. E eram 4 ou 5 militares, todos com múltiplas amputações, então no mínimo 2 pernas acima dos joelhos, porque andar em 2 pernas acima dos joelhos significa que você está andando em 2 dobradiças, né? Imagina que a prótese seria uma dobradiça, então você vai descer uma rampa, você vai dobrar embaixo de você e você pode ir pro chão, né? Então é algo que é muito difícil. Gasto energético de 3 a 5 vezes mais energia ele gasta, né, para caminhar do que uma pessoa com pernas. Então, se a gente for caminhar 5 km, eu caminhei entre 15 e 25 em gasto energético. Então, eram poucos no mundo que andavam com essa condição e essa clínica era a maior especializada nisso. Só que o mais bacana não foi que eles tinham conhecimento absurdo, os especialistas, era que eu estava aprendendo com outros leigos. Muita gente pergunta, como você põe as próteses de manhã, né? Se você é 100% independente, pô, eu tô aqui em BH, eu peguei avião ontem, fiz check-in no hotel, dormi a noite lá, fiz minha mala e vim pra cá. Pô, mas tá, você ficou bom com as próteses, você treinou muito, mas e sem, né? Porque você acorda sem, eu durmo sem prótese. Então, realmente, foi muito difícil. Foi quando eu conheci um cara que tinha perdido 4 membros, Taylor Morris, um grande amigo, veterano de guerra, pisou num explosivo lá no Afeganistão, e eu vi ele colocando a prótese dele num evento desses de amputado que a gente tinha lá, que eu ajudava a organizar, eu era um dos treinadores, ele vem logo após a amputação dele, a minha foi antes, e aí a gente vai lá, tem uma hora lá que tem natação, então a gente tira a prótese, aí eu tô vendo ele colocar com uma técnica muito melhor que a minha. Então eu demorava 25 minutos e o cara demorava 9. Aí eu falei, caramba, olha a sacada. Vou fazer igual.
Aí foi quando eu comecei a ter esse tipo de insight. Falei, poxa, olha que área legal. O novato ensinou o expert, né? E aí eu falei, pô, o segredo da reabilitação é você estar entre os seus pares. O segredo da cura de qualquer trauma é você conhecer outras pessoas que passaram por esse trauma, né? Então isso foi me abrindo a cabeça, falar, pô, o dia que eu tiver minha clínica, e eu tinha um caderninho que eu anotava. O meu business plan estava pronto em 2016. Tava na gaveta. Eu peguei em 2020 e revisitei ele. Eu tinha um business canvas, né, que a gente põe modelos de negócio desenhado. E então foi nessa, eu acho que essa experiência como o cara que sentiu a dor do cliente, de ter ido para várias clínicas onde eu estava na sala A e talvez o cara que ia me ajudar, um outro estava na sala B, com uma parede no meio. E a gente se encontra só na recepção, oi, oi, tchau. E não ia ter a troca do aprendizado. É um potencial desperdiçado que está ali dentro, né? E aí outra coisa, a clínica, por um amputado, pô, você é desfigurado. Eu tinha 1,80 m de altura, de repente, né, peso de braço e pernas. E eu não queria ir pro shopping do bairro onde eu cresci. Vai encontrar um monte de gente que vai falar, nossa, olha, você tal, gente que sabia ou não da história. Então envolve todo um trauma psicológico também, né? Isso é muito forte entre os amputados, né? E eu percebia que a clínica era um lugar que eu ia e que eu era a maioria. É o único lugar no mundo onde eu era a maioria. Tava, né, os outros pacientes ali. Então, você percebe que o cara tava lá deprimido, fora, chega na clínica, ele joga um baralho, toma um cafezinho e não sei o que. Então eu falei, poxa, isso aqui tem um potencial holístico sobre o meu consumidor. Então, meu modelo de negócio é derruba todas as paredes. Um ambiente só. E se todo cuida mundo da junto. pessoa de forma integral. Integral. E das famílias. Porque é Olha algo que só. impacta as famílias também. Então, eu quero ver o meu filho dar o primeiro passo dele, que a gente tá, né, esperando, tal, depois hospitalização. Mas tem uma mãe aqui do lado que tá, não, um pai que vai celebrar junto comigo e eu vou celebrar o filho dela, né, dele. E nós vamos trocar figurinha também. Qual o limite da ajuda? Meu filho tá pedindo ajuda. Pô, eu sinto que ele precisa fazer sozinho. Quem vai te responder isso não tá no livro, não é o especialista. É quem tá passando, né? Então, eu ter passado por esse estágio todo da dor do cliente ajudou muito a desenvolver o modelo de negócio, né? Eu acho que se eu já tive agora já outros negócios em outras áreas, né? Eu acho que o CEO ele tem que ir lá na base e tentar sentir a maior dor, tem que ser masoquista, ele tem que tentar sentir a maior dor possível do cliente dele na pele, né? Para ele começar a desenvolver as ideias e aí começar a aplicar, né? E eu tive isso naturalmente, né? Tive um caso de reabilitação extrema e o modelo de negócio foi montado muito nessas minhas dores. Pedro, e você falou da questão da dor, né? E transformar isso numa oportunidade de negócio. Mas você era muito novo, você tinha 18 anos, né? Como que é esse trabalho da gestão do psicológico mesmo, né? Porque é o que você falou, olhando agora, é lindo e pode alguém desavisado pode achar que é fácil, né? Transformar a dor numa oportunidade, numa vida com sentido e com propósito. Mas como que fica a gestão das emoções com alguém tão jovem tendo que passar por um momento tão difícil? Como que foi essa elaboração ao longo do tempo? É muito difícil. Não tem uma receita pronta para isso, porque cada situação vai doer em algum lugar na pessoa. Depende, pô, se ela tem um trauma na infância, se ela tem a família unida. É uma combinação de fatores que vai definir se a pessoa vai lidar bem com esse trauma ou não e gerir bem essas emoções e esses pensamentos. Então imagina eu, 18 anos, tava no cursinho, mas final de semana, saía com os amigos, aquela vida, pô, 18 anos, né? Você agora pode acessar lugares que você não acessava, você agora tem uma maioridade, você pode fazer uma viagem, né, sozinho, você dirige. Então, chegava sexta-feira, principalmente nos verões, era um pesadelo pra mim. Porque meus amigos, nós estamos indo pra praia, nem me chamavam, porque sabia que eu não ia. E aí, pô, eles estão lá na praia, né? Um lugar, pô, onde eu ia.
né? O outro final de semana, pô, eles vinham lá em casa, isso eu tenho um privilégio, meus amigos nunca me abandonaram, né? Estavam sempre do meu lado. E eles frequentavam muito a minha casa quando eu voltei do hospital, né? Então, chegava domingo de manhã, nossa, ontem à noite nós fomos lá naquele bar e tal, e, pô, 18 anos eu nunca fui, pô, eu queria ir naquele bar, né? Tava esperando eu ter a maioridade. Aí, pô, foi legal pra caramba, aí o DJ tal tocou, né? E aí você tem que domar um monstro que tá ali na sua cabeça, pegar ele na rédea, né? E envolve frustração e dor. Uma coisa que foi muito importante pra mim foi começar a ressignificar alguns valores. E eu acho que hoje a gente está indo num caminho muito perigoso de deterioração de certos valores. De colocar muita atenção. Eu vejo muito isso. Não que há certo e errado, mas, tipo, eu vou trabalhar e eu vou atingir meu sonho de ter tal carro. Fala, cara, esse não pode ser o seu propósito, o motivo de você sair e acordar de manhã. É bacana, eu gosto de carro. Mas você não pode mentalizar os seus valores, o porquê que você trabalha duro, que você renuncia um monte de coisa num carro. E hoje eu vejo muito isso, o materialismo nas músicas, tá tudo, tá em todo lugar, né? E também esse negócio da beleza, da estética, né? E tal. E todo mundo vai virar Mushiba, inevitavelmente, né? Então, eu comecei a ressignificar algumas coisas. Falar assim, eu fazia muito esse exercício mental. A vida é um sopro. E ela passa muito rápido. Piscou, nós vamos ter 80 e tantos anos e já começar a sentir ali de perto, né? Uma passagem. Todo mundo vai olhar para trás e vai começar a refletir sobre o que fez, o legado que deixou. Aquele carro do sonho, e não estou falando de gente jovem, eu vejo gente com 30, 40, 50 anos que já... Nossa, a Lamborghini, aí vê tal, aquele negócio de coach, e pô, um dia eu vou ter a sua Lamborghini. Fala, cara, esse cara tem a Lamborghini exatamente para fazer você desejar ela e falar que ele é o meio de você chegar a ela, mas isso não vale nada, porque na hora que você chega lá no final da vida, você olha para trás e fala, você nem lembra da Lamborghini, certo? Não é isso. Então eu começava numa idade jovem, 18 anos, você tá certo, a tentar ressignificar para minimizar essas perdas e ver oportunidade no que ainda poderia alcançar. Moral da história. Pô, quando eu comecei a reabilitar, escada é um negócio difícil para mim. Eu desço de costas. A maioria das escadas. Porque com duas dobradiças aqui, se eu tomo um tropeção, eu paro lá embaixo. Pô, no final da vida, não é se eu desci, eu não vou falar, pô, eu subi muito degrau. Ninguém fala isso, né? No final da vida, ninguém fala, poxa, eu fui muito esteticamente padronizado, né? Eu acho que no final da vida, a pessoa vai pensar das conexões que ela fez, se ela amou e foi amada, e se ela deixou o mundo um pouquinho melhor do que ela recebeu. Que aí a gente parte num ponto de gratidão. Pô, se existem essas próteses é porque alguém deu um duro danado, né? Algum empreendedor foi lá, deu um duro danado para fazer e hoje eu tô beneficiando. Eu tenho que ser grato por isso, né? Então, eu comecei a ressignificar muita coisa nessa idade. E aí eu comecei a falar, pô, não é ter braço e perna ou não, não é subir ou descer escada, não é, Pedro, mas como que você faz tal coisa? É sobre conexões e legado. E aí eu falei, pô, eu ainda posso me conectar à vontade e ainda tenho toda a capacidade de deixar legado. E aí eu comecei a focar nisso. E falar, pô, se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou olhar para trás e ficar satisfeito, mesmo sem braço e sem pernas. Enquanto que alguém com braço e com perna pode olhar para trás e falar, caramba, minha vida passou, eu fiquei pendurado em TikTok, eu gastei todo o meu dinheiro em carro e tal, e no final eu não deixei o legado, né? Qual que tá mais bem posicionado para concluir essa passagem nossa aqui, né?
Tem muita gente morta vivendo por aí, É né? isso aí, é exatamente isso. E engraçado, você falou uma coisa que é importante, e eu acho que todos nós temos que fazer. Um exercício que eu faço é sempre tentar visitar minha última noite e meu último dia de vida. Então, eu sempre faço exercício. Quando eu fechar meus olhos, pela última vez, o que vai ser importante para mim? Porque eu acho que isso te conecta com as coisas que realmente importam. E é engraçado, porque mesmo isso sendo ainda um exercício de abstração, não vem carro, não vem, casa, olha meu carro. Vem as pessoas, a família. É exatamente o que você falou. E esse é um exercício que eu acho que todos nós temos que fazer, né? Diariamente, para que a gente não se afaste daquilo que nos alimenta e que realmente vai dar significado para a nossa própria existência, né? Você pegou assim num ponto, mãe, que é perfeito o que você falou. Você meditar sobre a ausência é a melhor forma de você dar valor à presença, né? Então, eu chego assim numa plateia e eu falo, olha, a vida envolve perda. Eu tô aqui com uma perda muito grande, mas meus pais estão vivos. Pô, que bom, eu prefiro eles vivos assim, né? Então, a gente meditar sobre perda, sobre o nosso último dia, nos põe de volta ao planeta Terra, né? No sentido de gratidão. Eu acho que tem que separar sonhar, porque aí é bom ir para Marte. Mas na hora de ser grato, né? Repare, eu tive um problema muito sério de saúde. Eu não sei se você já enfrentou algum problema de saúde, mas nem precisa ser muito sério. Repara que quando a gente fica doente, a gente começa a falar, nossa, me tira daqui, eu prometo que quando eu melhorar, eu vou, né, eu vou parar com essas besteiras, né? A gente começa a barganhar, sua oração fica diferente, a gente costuma dizer, quando o cara ou a moça cai do cavalo, meu amigo, ele fica uma pessoa boa, né? Só que o problema do ser humano é isso, a gente acostuma rápido e já sobe no cavalo de novo da arrogância e vai. Então, esse tipo de meditação que eu também pratico muito. Eu pratico muito meditação da ausência. Eu penso muito, tipo assim, eu sou um caso mais severo para muita gente. Então, muita gente fala, nossa, eu te conhecia, agora não tenho mais desculpas, né? Rola muito isso. Pô, tem um cara fantástico que eu conheci, que, por coincidência, ele mora há muitos anos no mesmo condomínio que meus pais ainda moram, da casa que eu nasci. Ele foi amigo do meu irmão mais velho de condomínio, de jogar bola, que é o Rick Ribeiro. Ele é um cara sensacional. Ele, há 12 anos, ele deve estar agora com uns 45, idade do meu irmão mais velho, provavelmente. Há 12 anos ele teve ela, que é a mesma lá do Stephen Hawking, né? Então ele começou a tropeçar, ele começou a cair, né? E rapidamente a doença progrediu ao ponto onde ele só mexe os olhos. Só que a mente dele está intacta. Só mexe os olhos. Tipo, você conta uma piada pra ele tá rindo, porque ele é um cara super bem-humorado. Só que você não vê ele rindo. E ele digita com os olhos, ele tem um livro dessa grossura, né? E tem uma ONG de mobilidade urbana, mesmo sem mobilidade ele fala, minha mente é ultramóvel, ela vai em 1000 lugares, né? Quando eu conheci ele a primeira vez agora, foi recentemente no relançamento de uma nova versão do livro dele, eu fiquei, assim, impressionado, cara, porque ele quer viver mais, ele teve um problema de saúde lá, ele foi dado 3 anos de vida, e ele já tá com 12 de sobrevida. E ele diz que é o bom humor e a gratidão, olha só, a gratidão, que dá a ele essa sobrevida. Eu que chego lá, um cara, pô, né, com uma deficiência severa aparente, pra quem tá de fora, eu chego com esse rico e falo, cara, puta, desculpa, eu tô escrevendo um livro novo pra lançar no que vem. Eu tenho um livro, não Esperar Viver, agora vai lançar um novo. E, pô, preguiça, pô, meu ombro. Aí o Rick lá com os olhos, ou seja, sempre a gente tem uma perspectiva pra meditar de situações que eu falo, caramba, pô, eu tenho muitos amigos cegos, né, que eu conheci no Centro Paralímpico e tal. Pô, com tudo que eu tenho dificuldade, se eu tivesse hoje um problema de visão, aí
na hora que eu volto, eu falo, beleza, não tenho esse problema de visão, tenho outros problemas e, pô, vamos viver, né? Então, esse ato de praticar, de meditar sobre a ausência e o último dia é o pior das ausências, é a ausência do tempo, né? Então, você meditar sobre a ausência, na hora que você volta à realidade, é uma ótima forma de exercitar a gratidão, né? Pelo que a gente tem, né? E você falou dos seus amigos são cegos, né? Eu cresci numa família com 5 tios cegos. E no interior, assim, e por exemplo, tinham 2 que moravam sozinhos numa fazenda. Então subia no telhado, engraçado, do interior aqui de Minas, Onde? de Alpinópolis. Que legal. Então, famosa ventania. Então eu chegava nas férias, por exemplo, eles encostavam em mim e falavam: você tá mais gordinha, ou você tá mais magrinha, e eles nunca erraram, nunca, nunca. Então assim, eles sabiam tudo. Então eu cresci com essa perspectiva de como que, apesar de não ter a visão, eles desenvolveram outras formas de continuar enxergando o mundo. E eram pessoas extremamente ativas, conectadas, e que não tinham visão, mas desenvolveram outras áreas da vida, né? Outros sentidos, o que você falou, deixar abertos os sentidos, e eles tiveram uma vida muito rica e eram pessoas super informadas, cada um com a sua personalidade, muita autonomia. E muitas vezes a gente esquece que essa é uma característica da nossa espécie, né? De adaptação. E adaptação e superação. Você consegue, mesmo você não enxerga, você precisou passar por uma amputação, mas você é um ser humano que pertence a uma espécie onde a adaptação faz parte, né? E confia nela. Porque se você ficar pensando, se acontecesse comigo, eu tenho certeza, Pedro lá de 17, 18 anos, se ele olhasse esse tamanho dessa montanha, dessa adversidade, ele ia falar, não dou conta. Mas aí na hora que... Aí você tem que confiar que o ser humano, ele dá um jeito. Mas não adianta você ficar conjecturando, né? Tipo, nossa, Pedro, poxa, você tem uma força. Eu não sei se aquele Pedro anterior, né? Aos eventos da meningite e da amputação, se ele teria esse senso de falar, pô, eu dou conta. Eu acho que ele falaria que não daria, né? Eu mesmo, né? Mas na hora que chega, você primeiro passa naquelas fases do luto, da aceitação, mas tem uma hora que você fala, beleza, vamos viver? E aí entra essa habilidade extraordinária do ser humano, se ele se, né, abrir a isso, né, que é a capacidade de adaptação. O ser humano tem ser humano vivendo na Sibéria e no Saara, E você não né? precisa passar por um grande trauma, né? Às vezes, esse é um ensinamento que eu acho que todos nós temos que viver no nosso dia a dia. É porque às vezes as pessoas param e às vezes circunstâncias, né? Ah, minha vida não tá andando, ou eu tô passando por uma situação difícil que às vezes não envolve um trauma físico profundo, mas são as dificuldades da vida, né? E eu acho que é uma mensagem legal para todo mundo internalizar que todos nós podemos superar, todos nós podemos ir para a próxima fase, todos nós podemos compensar uma ausência com outras presenças, né? Às vezes me Exatamente. falta uma habilidade específica e ao invés de eu fazer o redirecionar do olhar, às vezes eu não tenho essa habilidade específica, mas o que eu tenho? Quais as forças que eu tenho? E com aquelas forças que eu tenho, é ali que eu vou encontrar a felicidade, é ali que eu vou encontrar, é ali que eu vou focar, e é ali que eu vou mirar. Para mim, a adversidade, ela acaba sendo um presente. Porque é ali que você extrai o seu melhor, que você liga aquele modo, né? Sangue nos olhos. E eu vejo muitas pessoas que eu conheço, que eu admiro, que são bem-sucedidas, elas têm essa capacidade de gerar desconforto, sair da zona de conforto, sem precisar de um evento externo, né? Que é mais ou menos o que você disse, né? Então, você não precisa esperar um trauma, porque o trauma te joga lá fora da zona de conforto, né? É inevitável. E muitas vezes é ali que você vai melhorar, que vai se reconstruir mais forte, né? Agora, tem pessoas que falam, olha, analisando os últimos meses da minha vida, eu tô muito confortável. Eu preciso gerar um certo desconforto, preciso sair da zona de conforto. Não tem progresso dentro da zona de conforto, né? Qualquer progresso que houve com você confortável, aconteceu apesar de você. É uma inércia, já ia para aquela direção, né? O progresso, inevitavelmente, ele dá um frio na barriga. Mônica, você que teve essa trajetória aí, continua com ela,
o crescimento ele vem com dor, né? É inevitável. Agora, tem gente que consegue gerar uma dor positiva para extrair o melhor dela e crescer, né? Para sair da zona de conforto, né? Não precisa ter um evento externo, um trauma, para você entrar nesse modo, né? Sair da sua zona de conforto, para você... Essas pessoas que crescem têm isso em comum. Elas geram desconforto para crescer, né? Elas mesmas. Muito bom. Pedro, quando a gente fala da Da Vinci, da clínica, né, você desenvolveu aí esse modelo de negócio que casa muito bem a parte da tecnologia com essa visão humanizada que a Mônica bem destacou. Eu imagino que seja um desafio manter todo mundo na mesma página quando a gente pensa aí em cultura mesmo do negócio, para que você traga isso para os especialistas também, né, do seu time, enfim. Como que é para você fazer essa gestão? Muito da sua história você compartilha com eles justamente para ter essa visão dos pacientes, do seu repertório, enfim. Lá nós somos uma equipe muito enxuta. Quando você pega um negócio similar ao nosso, a gente está falando de, no mínimo, numa clínica dessa, no mínimo 20 pessoas ali dentro, né, trabalhando no negócio. Nós somos em 11, né, porque na minha análise ali, se eu trago 11 pessoas altamente conectadas a esse propósito, um caso muito bom é da Eli, nossa querida Eli. A Eli, ela faz toda a parte de faxina, organização lá da clínica, né? Ela também assa um pão de queijo maravilhoso e faz um café maravilhoso, que é uma marca registrada da Vinci, é o pão de queijo e o café, que traz essa raiz mineira, né? Mas eu sempre vi nela, eu falei, cara, você não é... Eu digo apenas, não minimizando o papel, mas eu digo assim, que ela vai ser mais do que isso, né? Não é apenas a copeira. Você vai sentar ao lado do paciente, na hora de servir esse pão de queijo, você vai olhar no olho e vai escutar a história dele. Porque todo mundo que quer entrar lá, quer falar a história. E nem todo mundo na correria está com tempo de ouvir. Isso eu aprendi lá atrás, nos eventos que a gente fazia para amputado. A gente reunia 50 bilaterais acima do joelho. 50. Né? Idosos, jovens. E eu fazia parte da organização do evento. E uma das minhas maiores referências era esse vice-presidente da Hanger, o Kevin, que é quase um pai para mim. Ele tem um estilão super humilde, brincalhão. Você fala, cara, não tem nada a ver com a VP que a gente desenha, né? Ele é um cara muito humano. Então ele começava o evento dando o microfone para cada um dos 50. E gastava horas. E a gente, na organização, desesperado. Arranca o microfone desse aí. E ele, não, deixa o cara chorar. Deixa o cara contar a história dele. Deixa essa senhora se emocionar. Porque ela precisa disso. Então eu falei, Eli, você vai ouvir todas as histórias aqui. Que eu vi que ela era boa nisso. Então, a gente consegue ter uma equipe altamente conectada a esse propósito. Isso vem do recrutamento. Se eu percebo que a pessoa tá ali, pode ser, todo mundo tem um objetivo de crescer na vida, de botar a comida na mesa, ótimo. E desenhei ali para todo mundo prosperar junto, né, do negócio. Agora, eu preciso de gente que entenda que tem gente fragilizada entrando ali, gente vulnerável entrando pelaquela porta, gente vulnerável a possíveis discursos mal intencionados, né? De, essa mão aqui biônica de valor de um carro vai resolver sua vida. E não é assim, né? Então, quando essas pessoas foram selecionadas, e tá com a mesma equipe quase do começo, elas são muito ligadas a esse propósito. Então, essa cultura, ela foi muito tranquila de desenvolver. E vários deles já tinham carreiras, né? A nossa equipe hoje, ela é a mais experiente da América Latina. Né? Nossa fisioterapeuta Mônica, que, assim, ela foi a minha primeira fisioterapeuta. Ela tem 42 anos só com amputados. Só com fisioterapia de amputados, né? O Leandro, que é o meu sócio técnico lá, um dos meus sócios, ele tá há 32 anos só fazendo a fibra de carbono para encaixar certinho no membro amputado da pessoa, né? Essas pessoas vieram com uma outra visão de reabilitação, né? Então houve isso também, de falar, a visão é essa, pô Pedro, mas você marcou 4 caras juntos aqui, você pediu para marcar? Mas eu falei, você fica de olho num, o outro tá ali comendo pão de queijo, o outro tá na TV, aí você chama um, aí demorou um pouco para entender esse conceito.
Mas Que é um quando outro eles... padrão, né? Você Outro tá padrão, é outro inovando conceito. em relação... Quando eles pegaram a manha, a produtividade aumentou muito, porque não precisa de 3 fisioterapeutas. É o trabalho em conjunto, né? Então a gente conseguiu ter uma eficiência maior, né? Uma equipe mais enxuta e uma equipe altamente conectada ao propósito da empresa. A gente fala muito aqui sobre a força da cultura, né, Mônica? Assim, o É quanto tudo, né? isso... e você falou de recrutamento, Porque a a parte da alma, cultura né? começa aí, Aliás, né? eu posso dar um depoimento? Claro. Eu cheguei aqui, aí entrei lá na portaria, tudo roxo aqui, gente. Eu fiquei até... Aí subi o elevador e eu vi um zum danado. Eu cheguei cedo aqui e tinha, sei lá, umas 150 pessoas ali vibrando junto. Não sei, tava tendo um all-hands, é a reunião do pós-fechamento ali, né? E eu pude ali de butuca Se nosso time acompanhar. de vendas estava se reunindo para fechar E o eu mês. comentei com o Dani aqui, que trabalha comigo, eu falei, cara, povo feliz nessa empresa, hein? E não é porque tá a CEO, a gente interagiu com um monte de gente aqui, as pessoas me parecem muito bem-humoradas, elas estão felizes de estar aqui, você vê que o ambiente é leve, é alto astral, e aí eu já saquei, eu falei, o crescimento da Solis total fincado em cultura, né? Não tem E posso dúvida. te falar, ontem não foi um dia bom. É. Eles não bateram meta. Esse ano tá meio esquisito. Assim, até que no ano tá bom, mas ontem em específico foi um dia que eles não conseguiram o sucesso. Não, hoje não tava clima de velório, não. Mas é exatamente isso. É exatamente, eu acho que essa questão da gente, uma coisa que eu faço, mas ontem mesmo eles não tendo conseguido, ficaram até o final, mas o nosso jeito, porque aqui chega o último dia, para a gente reduzir um pouquinho a pressão, tem sempre uma cervejinha, uma pizza. Mas é que tá, a gente tá junto nos bons dias e nos maus dias também. E os maus dias, eles sempre vêm. Nenhuma história de sucesso vem com tudo dando certo o tempo todo. Então, mais importante do que ter o time engajado quando tudo vai bem, é você ter o time engajado quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. E o aprendizado, né? A oportunidade do aprendizado. E é isso. E no outro dia de manhã, tava todo mundo aqui, assim, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer melhor? Porque é isso, né? Essa questão, assim, da cultura ser também uma cultura da vida real, né? De você também não ficar romantizando muito. Nem todos os dias serão felizes, mas serão alegres, mas eu posso ser feliz, né? Nem todos os dias as coisas vão dar certo, mas mesmo dando errado, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso aprender? O que eu posso extrair disso? E outra coisa, uma cultura forte, ela é uma cultura onde você pode ser extremamente ambicioso, metas, né? Você pode alcançar o impossível, mas isso pode ser bom, pode ser saudável. Você não precisa... você pode ser agressivo com os números, mas não com as pessoas. Eu acho que isso é um ponto de cultura também, que a gente precisa... Que é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui na Solis. A gente tem essa... Nas mínimas coisas, a gente tenta passar esse conceito, né? Seja sempre muito agressivo com os números, nunca com as pessoas. Sim. E que as pessoas podem crescer em toda e qualquer situação, né? Que eu acho que é um pouco isso da vida. Você conseguir extrair também, isso a gente traz para o corporativo. Tem tudo a ver com a sua história pessoal, né, Pedro? Mas tem também com a vida corporativa. Da dor, das coisas difíceis, do sofrimento, o que a gente pode usar para se tornar melhor, para se fortalecer e construir uma trajetória, né? É muito bacana. Até porque só existe uma coisa, né? É a vida. A pessoa tá ruim, tá tendo problema pessoal, vai trazer pro trabalho, né? E vice-versa. Acho que não existe a vida pessoal e a vida... É a pessoa que tá ali, né? Que carrega tudo. E isso aí espalha, esparrama, né? Traz problema do trabalho para casa, traz problema de casa pro trabalho, né? Essa pessoa que tem que estar bem mesmo. E isso, Pedro, que você fez, assim, eu acho genial essa questão de ouvir as pessoas. Eu acho que é o diferencial competitivo, né, do seu negócio, mas a gente trazendo para os RHs, trazendo para a gente aqui mesmo, como ouvir é importante. As pessoas precisam falar, e falar é um ato terapêutico, né? A fala, ela cura, né? Ela faz parte do processo de cura. As pessoas precisam falar. E como é legal ver essa sensibilidade, né, numa clínica, mas também nas empresas também, né? A gente tem que falar menos e ouvir mais, porque as pessoas precisam ser ouvidas, né? Principalmente nosso cliente, né? E
esse negócio do pão de queijo é interessante, porque ali tá um ponto de contato, né, com o seu cliente, né? E se a cultura é serve pão de queijo e tchau, né? Pô, você perdeu a oportunidade do ponto de contato e um ponto afetivo. Você tem um café, você tem um pão de queijo, você vai ouvir a história do cliente, né? E aí, a Eli, poxa, ela se mostrou uma mestre nisso. Ela tá lá cuidando de relacionamento, né? Ela tá cuidando do bem-estar do Ela tá cliente, né? criando conexões humanas, né? Isso, tem um livro muito bom que chama The Cleveland Clinic Way, que é o jeito do Cleveland Clinic, que é um hospital lá dos Estados Unidos, só que ele era conhecido como excelência médica, porém frieza total, né? E um médico lá, o pai dele chegou, ficou muito doente e falou, eu não vou pro seu hospital, não vou. Porque apesar de ter todo o maquinário, não tem gente lá que vai me apoiar. E aí ele criou o setor de Patient Experience, né? Da experiência do paciente. Então, falando mais especificamente da área de saúde, eu me inspirei muito nos ensinamentos desse livro também. Um desses ensinamentos pô, o cara tá perdido no hospital. A pessoa que tá limpando o chão, ela tem que ter o treinamento de onde fica a sala de radiografia, de onde fica a oncologia. Porque ela tá lá e ela é um ponto de contato entre a sua empresa e o seu cliente. Então você tem vários pontos de contatos que você pode monitorar, né, e trazer essa cultura desde a base, né, do funcionário mais de base, para ele conseguir trazer o que todo cliente hoje quer: hospitalidade. Ele quer ser bem tratado, ele quer se sentir bem, ele quer ter aquele sentimento do cafezinho da mãe dele, né? Vocês me serviram um cafezinho aqui quentinho e tal. Então, essa cultura nossa é muito baseada nisso. A Eli tá lá, eu uso ela de exemplo, ela vai poder falar sobre amputados transtibiais com amputado transtibial, que é um amputado que perdeu na tíbia, abaixo do joelho, né? Porque ela foi treinada para ir além de assar o pão de queijo, para sentar ao lado e trazer conforto, aproveitar o ponto de contato. Fantástico isso. Ô Pedro, eu tô fazendo várias perguntas, Vai né, lá, Marina? Mônica, tá sendo ótimo. Mas é porque eu tô com uma coisa na cabeça. Você falou que você saiu de um quadro onde você tinha menos de 1%, não é isso? Né? Você ficou bom em contrariar a expectativa, as estatísticas, né? Você ficou muito bom em contrariar as estatísticas. O que significa o impossível para você? É interessante, porque eu garanto, se eu tirar um par ou ímpar com você agora, eu perco. A minha família é viciada no War, o jogo de tabuleiro. É a tradição do Réveillon. E eu não tiro um 6 naquele jogo. Não tiro, é Você sério. já gastou, já gastou na vida. Pois é. Nesses 1%, né, Mônica? Então. E foram duas situações, porque eu entrei no hospital, eu tava com os braços e pernas gangrenados, e eu fiquei um mês dessa forma, não tinha condição fisiológica de aturar uma cirurgia de remoção de braços e pernas. Eu peguei uma infecção hospitalar e eu fui às pressas para fazer a cirurgia, e não falaram em porcentagem, mas praticamente falaram despede da família, porque a chance de eu sobreviver à cirurgia era baixa. Então, quando eu entrei lá, tinha menos de 1%, depois de um mês eu peguei outra infecção. Então, quando envolve essas chances baixas ali, eu até fico mais tranquilo. Agora, jogo de tabuleiro e tal, eu sou um zicado que você não imagina, né? A sorte não vem comigo. A sua pergunta, desculpa, não... Como que é a sua relação com o impossível? Com o impossível. Assim, eu sou cético em relação ao impossível. Tipo, você vai me dizer que é impossível, eu sou teimoso, eu quero entender por quê. Eu quero desconstruir o problema, né? Que foi uma coisa que eu fiz muito na minha reabilitação. Para de querer correr a maratona. Vamos pensar nos primeiros 10 passos e comemorar esses 10 passos. Agora vamos transformar eles em 100. E focar aqui e tirar a ansiedade dos 5 quilômetros, por exemplo, né? Da corrida e etc. Então, a relação do impossível para mim eu quero entender, desconstruir esse problema para tornar ele possível. Então, na época, o mais difícil para mim foi, eu tinha algumas referências, mas eu não tinha uma referência clara de um cara com 4 amputações que usava a prótese o dia inteiro. Todo mundo falava que andar para mim eu ia ter que ter uma cadeira de rodas, e que em relação aos braços eu ia ter que ter um cuidador ao meu lado, porque as próteses, elas parecem sofisticadas. Isso aqui não tem nenhum sensor, gente, não é nada eletrônico, é tudo movimento do meu ombro, mas funcionou muito bem. Por quê? Porque eu fiz funcionar. É o que eu falo com meus pacientes.
isso aqui é a ferramenta, mas a maior ferramenta está entre as orelhas, né? Você se colocar esforço, dedicação e horas para maximizar essa ferramenta. Então, a questão do impossível para mim é isso. Eu sou um cara muito positivo, tá? Então, os meus irmãos falam isso. Meus irmãos, principalmente o meu irmão do meio, Lucas, ele é um pouco mais, né? Ele mesmo fala, ele é um cara ultra realista que às vezes cai pro lado negativo, né? E a gente se dá muito bem, inclusive nós somos sócios, agora vendemos uma pequena empresa. E a gente se completa nesse sentido. E ele sempre falou na minha reabilitação, falou, cara, como ser otimista? Às vezes até, né? Mas eu falo, ô, Lucas, eu não sou otimista assim do ponto de ficar me fantasiando. Eu não gosto disso. Eu sou um cara ultra realista, eu sou um cara pragmático. Mas dentro dos limites desse pragmatismo, eu sou um cara ultra positivo, sabe? Então, se eu vejo um impossível, eu vou com positividade para cima dele, né? Foi assim que ocorreu na minha reabilitação e nessa situação que era colocada como quase impossível, né? E é um bom comunicador, tá? Que a gente fez esse perfil comportamental aqui antes do episódio, é um comunicador executor. Sim. Você vai ver lá que tem na sua avaliação do Profiler, você vai ver o quanto que o otimismo tá ligado a isso, Ô, Pedro, é muito legal a gente ver negócios com tanto propósito caminhando para frente, e é o caso da sua clínica, né? Vocês estão vindo para BH também? Chique. Estamos, na verdade, é a primeira vez que eu anuncio publicamente. Então, quando o pessoal estiver assistindo, ali, após algumas semanas, nós vamos inaugurar. Vir para BH é voltar para casa. Para mim, como eu falei em off aqui, né? Eu tenho um certo sangue azul e frequentei muito um certo estádio aqui e também sou um cruzeirense doente e faço muita coisa com o Cruzeiro até hoje, né? Pude dar o pontapé inicial no jogo do acesso contra o Vasco, né? Em 2022, entrei lá, o Mineirão lotado, que foi uma emoção porque eu entrava de mascotinho, né? Legal. E dessa vez eu entrei lá no meio e dei o pontapé inicial da partida, foi algo emocionante para mim. Então, BH, óbvio, sempre foi uma segunda casa. Quando eu tive meningite, a minha prioridade era o FMG, que eu queria morar em BH. Tem muita família aqui, né? Tios e tudo. Mas, ao mesmo tempo, em Minas Gerais tem muita gente que passa por uma amputação, né? E a gente monitora e sabe disso. Eu, inclusive, faço muita avaliação online. É uma forma de devolver isso de gente do Brasil inteiro. Consegue, inclusive, se entrar no site da DaVinci, davinciclinic.com.br ou no Instagram da Vinci Próteses, você tem acesso a mim. Se quiser bater um papo comigo, é só marcar o papo lá comigo, né? E eu converso com muita gente de Minas. E eu entendo que, trazendo o negócio para cá, além do povo mineiro, o aeroporto aqui, ali para o povo do Nordeste e tal, tem muita gente que não quer ir para São Paulo, né? Que tem essa... Eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente tendo essa unidade aqui em BH. Então, dando detalhes, a unidade vai ser do mesmo tamanho da de São Paulo, a clínica é bem grande lá, com o mesmo conceito, com uma equipe tão capacitada quanto, né? Com visitas aí frequentes minhas, então, e carregando essa excelência técnica e excelência humana que a gente já tem lá em São Paulo, que realmente foi um grande sucesso. Então, foi muito natural começar esse projeto da expansão dando o primeiro passo num lugar que eu me sinto em casa, que eu sei que as pessoas vão se beneficiar muito, que eu sei que a gente consegue atender gente, porque hoje a DaVinci, lá em São Paulo, a gente atende gente do Brasil inteiro, mais a metade vem de fora do estado e inclusive de outros países. Essa semana mesmo estávamos com uma paciente do Paraguai, temos paciente da África, da Europa e da América Latina como um todo, né? Então aqui eu acho que vai ser também uma oportunidade bacana do pessoal que quer pegar um voo para Confins, para ser atendido com um nível que eu posso garantir que eu trabalhava na maior empresa do mundo, do setor, e minha maior dor de cabeça quando decidi fazer essa loucura de abrir algo parecido tecnicamente, mas com conceitos até que lá não tinha, falei, caramba, eu sou o paciente zero, né? Eu não posso pegar um avião e fazer minha prótese lá na Hanger, na calada da noite, botar um adesivo da DaVinci, né?
Tipo assim, tudo que eu tava acostumado, 10 anos, ultra independente, dirigindo carro e tal, eu tenho que fazer um braço e uma perna, 4, né? Com a mesma qualidade que eu tinha lá. E hoje eu posso dizer com a maior tranquilidade que a Da-Vinci, hoje, ela tá na primeira prateleira global em qualidade de reabilitação de amputados. Não deixa nada a desejar. Das 900 hangers lá, você vai ter a de Oklahoma, umas 3 ou 4 que são as principais, que as pessoas viajam para ir lá como eu viajei. Hoje as pessoas viajam para a Da-Vinci porque a qualidade de reabilitação de amputados, pessoas com amputações na Da-Vinci, ela está no nível internacional. Então, eu fico muito feliz por via BH, nós estamos vindo para servir, né? Nós não estamos vindo aqui com um projeto de expansão maluco. Não, nós estudamos e nós sabemos que as pessoas com mutações aqui de Minas e da região, elas vão ter um centro de excelente qualidade para reabilitar em breve. Que legal. E com pão de queijo mineiro oficial. Que aí eu vou trazer para São Paulo. Exportar. É bom exportar o pão de queijo. E como que como que fica a cabeça de alguém, né, que tem aquele momento, porque tem aquele momento da empresa que a gente sabe que você fala assim, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo. Comecinho do negócio é aquela montanha-russa de emoções, né? Muito. E agora, tem dado certo e você está expandindo. Como que está a sua cabeça em relação a isso, em relação à multiplicação desse propósito que é tão bacana? Eu vim para aprender com você, Mônica. A gente tava falando lá dos M&As e tal. Um dia a gente chega lá. Você está completamente certa em relação a essa fase do negócio que ele é personalíssimo. Portanto, mês que não está vendendo bem, que você tem aquela folha para pagar, aquele custo fixo, o empreendedor ele dorme mal, né? É inevitável. A gente pode blindar, né, e tudo. Eu acho que a gente tem que ser antifrágil nesse sentido. Você não pode deixar sua vida, né, acompanhar e nem ser muito eufórico nos meses bons, porque, como você bem falou, vai vir mês ruim e faz parte. Esse ano, especificamente, para o setor ortopédico, não é um bom ano, né? E nós estamos lá e, graças a Deus, nós estamos conseguindo superar o ano passado, mas às custas de muito suor e de meses que você fala, caramba, né? E agora? E nós estamos expandindo porque nós sabemos que na hora que a onda melhorar, nós vamos estar ultra bem posicionados, né? Então, é isso. Você não pode se emocionar ali na onda alta e na onda baixa você não pode. E gerir essas emoções é uma tarefa, é uma habilidade extremamente útil e importante principalmente para o microempreendedor, né? Vocês hoje já são gigantes no Brasil, expandindo e tudo, mas com certeza quando começou lá atrás, né, essa montanha-russa, ela era... hoje, não muda. Isso não muda. Não. Não muda, com certeza não muda. Mas isso porque é uma coisa que eu penso bastante, é que nem o sucesso e nem o fracasso duram para sempre, né? Então, essa questão de picos e vales é o normal. Você tem uma média ali que vai te dizer se você foi bem sucedido ou não no negócio. Mas o sucesso ele é momentâneo, o fracasso também é, e você tem que saber que você tem que focar na média, né? Porque se você se agarrar muito ao pico ou ao vale, você para. Você fica para trás. Fica. É um fato, Pedro, e para finalizar, queria que você contasse pra gente o que você diria pro seu eu aí do passado, com 18 anos. A gente falou muito sobre perspectiva, né? Quando a gente tá ali no olho do problema, é difícil dar um passo para trás e ter a perspectiva ali toda do que ainda pode acontecer, das oportunidades, mas hoje você consegue fazer esse exercício muito bem, né? O que você diria pro Pedro aí de 18 anos? Diria o seguinte, Pedro, mesmo aparentemente dando tudo errado, vai dar tudo certo. Porque tem muita coisa que a gente está padronizado e é o errado, e que se a gente ressignificar, deu certo, né? Então, você pode estar fora do padrão e ser um cara feliz, você pode olhar no espelho e gostar de quem você vai ver, né? Então, acalma, né? Abaixa a cabeça, trabalhe duro, e saiba que o tempo tende a curar tudo. Eu vejo gente aí de vários tipos de trauma, né? Várias histórias das mais absurdas. E quando eu acompanho por vários anos, aí eu encontro, você tá bem?
né? Porque deixou o tempo fazer o trabalho dele, trabalhou a favor desse tempo, né? Então, eu diria isso pro Pedro. Mesmo parecendo que tudo vai dar errado, vai dar tudo certo. Muito bom, Pedro, que prazer, que história. Gente, quero agradecer demais, uma aula e muito inspirador, tanto a sua jornada enquanto empreendedor, quanto o seu propósito aí com o negócio, porque é isso que a gente gosta de ver por aqui, né, Mônica? Pedro, ó, virei fã, torcendo para várias unidades, porque realmente é tão bom quando a gente encontra alguém que usa a própria história para criar uma coisa maior do que si, né? Então eu acho que o que você está fazendo, as pessoas que você está alcançando, assim, talvez você não tenha nem dimensão, né? É igual a pedrinha quando a gente joga no lago, né? A gente vê as ondas, mas talvez eu acho, não sei nem se você tem dimensão de quantas pessoas você ainda vai alcançar e já tem alcançado, porque é mais do que essa comunidade que você está criando. Eu acho que o seu exemplo, eu acho que a sua história é uma história que alcança todo mundo. Às vezes a pessoa não passou por uma amputação, mas ela está sem esperança. E a sua história traz esperança para as pessoas, né? Então, para a gente é uma honra ter te recebido e tenho certeza que quem ouviu em algum momento se conectou com a sua, com a sua história e pôde ter esperança, pôde ter otimismo, pôde voltar a sonhar com o futuro, né? Porque é isso que as pessoas precisam. E obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, foi um prazer enorme. O tempo passou rápido, né? Tô vendo o cronômetro ali e agradeço demais o convite de vocês. Essa plataforma tá alinhada a uma empresa como a de vocês, estar aqui conversando com vocês, para mim, eu sei que é para poucos, então agradeço muito o convite e foi um prazer muito grande, de verdade. E para você que está nos acompanhando aí, muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de nos acompanhar aí nas redes sociais. Por lá a gente é @solidesoficial, combinado? E continuem acompanhando aí o Bate-Ponto com a gente. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.